Paz e a graça do Senhor Jesus Cristo a todos. Deus abençoe ricamente a sua vida e abra a sua mente para que entre o conhecimento vindo da parte do Senhor. Espero que esteja tudo bem com vocês e determine um dia de vitória em nome de Jesus. Vamos dar continuidade com o nosso terceiro vídeo sobre funções eclesiásticas e os dons ministeriais também. Funções e dons eclesiásticos. Falamos sobre pastores, profetas, evangelistas na última aula e hoje vamos pegar aqui a parte dos presbíteros e dar continuidade. Presbíteros. As palavras presbíteros, ancião e bispo são usadas no Novo Testamento com o mesmo significado. Onde tem isso? 1 Pedro 5, 9, por exemplo, do 1 ao 9. Que diz assim a palavra de Deus. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, a testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? A palavra presbítero vem de presidir. Eles são responsáveis pelo governo e administração da igreja local. Todo presbítero é pastor. Categoricamente é. Mas nem todo pastor é um presbítero. Na Bíblia Sagrada, a igreja em uma localidade era governada por um conjunto de presbíteros, o presbitério. No caso de 1 Pedro, o próprio apóstolo Pedro fala que era um presbítero. Então, mas Pedro era um apóstolo, pastor Júnior. Não, mas o apóstolo, com certa experiência, ele já é um presbítero. Ele se torna um presbítero, um ancião, uma pessoa mais madura da igreja. Madura na palavra, não é na idade não, viu, irmãos? Com o tempo, o primeiro dos presbíteros passou a ser chamado de bispo, que é um presbítero mais velho. Aí sim, a gente já tem a noção do que é um bispo na igreja. Ah, mas fulano se converteu e consagraram ele para bispo. Bom, isso aí foi só para prender pessoas no ministério. Porque, infelizmente, nas igrejas de hoje, os pastores hoje em dia estão consagrando pessoas para prendê-los na igreja. Prática muito errada, né? O presbitério na igreja primitiva. Nas igrejas neotestamentárias, o presbitério era o discípulo que... O presbítero era o discípulo que, tendo alcançado maturidade doutrinária, comprovadamente elevada, era estabelecido formalmente para exercer um dos seus ministérios de liderança eclesiástica. Presbítero na igreja contemporânea. Quanta diversidade de interpretações na igreja contemporânea acerca da função do presbítero nós temos. Na igreja presbiteriana, por exemplo, o presbítero é um clérigo ordenado governante ou um leigo educador,
Com o conjunto desses presbíteros formamos o corpo governante. Nas igrejas batistas, dominam como presbítero o ministério pastoral. Na igreja congregacional, os presbíteros formam o segundo nível administrativo. Na igreja Assembleia de Deus, os presbíteros compõem o terceiro nível de liderança eclesiástica. Amém? Mestres. Em 1 Coríntios 12, vou abrir aqui para os irmãos. A Bíblia diz, o nosso texto: e a uns pôs Deus na igreja primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorro, governo e variedades de língua. O apóstolo Paulo registra: e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres. O termo mestre refere-se ao dom concedido por iniciativa de Deus a alguns de seus servos, tendo como objetivo, por meio deles, instruir os discípulos do seu rebanho e defender a fé cristã contra os inimigos da igreja. Nas igrejas nós temos pessoas como mestre, são pessoas que manejam bem a palavra do Senhor e sabem lidar com ela. Os mestres exerciam possivelmente um ministério de liderança eclesiástica fixa, servindo no ensino aos discípulos, a fim de transmitir-lhes conhecimento e inspirá-los quanto às verdades cristãs. Os que atuavam nesse ministério seriam capazes de pesquisar, sistematizar e sumarizar as verdades da revelação divina, levando os discípulos a discernirem espiritualmente fatos bíblicos que a razão humana por si só não é capaz de perceber de forma clara. A função mestre incluía não só o ensino aos discípulos, mas também a defesa da palavra diante dos adversários da fé cristã. Essas duas esferas de atuação faziam parte do ministério da liderança didática, objetivando o cumprimento da grande comissão: ide, pregai o evangelho, fazei discípulos, ensinando a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Mateus 28, do 19 ao 20. O texto de Tiago 3,1 destaca claramente que os que se dedicavam a esse ministério deviam obrigatoriamente ensinar com competência e seriedade, pelo fato de que receberiam juízo mais severo que os demais. A quem muito é dado, muito é cobrado. Os mestres têm essa função. Objetivo dos dons ministeriais. Na visão do apóstolo Paulo, os dons ministeriais são dádivas concedidas por Cristo para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varonilidade perfeita, à medida da estatura completa de Cristo, para que não mais sejamos como meninos inconstantes. O que é que o cristão deve deixar de ser? Meninos inconstantes. São pessoas que se perturbam fácil, são pessoas que não conseguem ter discernimento das coisas, são pessoas que não sabem agir como cristãos. E todo ministério eclesiástico e dons ministeriais servem para melhorar ou remover os meninos inconstantes do meio da igreja. Os meninos são aqueles levados em roda por todo o vento de doutrina. É um problema sério e eu tenho conversado com muitos irmãos, não só de Areia Branca, como Laranjeiras, até irmãos de Aracaju também, em relação a isso. Irmãos de Portugal, o vento de doutrina tem soprado e tem acabado com o rumo dos cristãos, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Lembra? Efésios 4, do 12 ao 14. Não se trata de operações episódicas, de demonstrações esporádicas e temporalmente limitadas, com vista a um consolo, uma exortação, o suprimento de uma necessidade ou uma instantânea manifestação do poder de Deus para a igreja, mas
de uma atividade contínua no meio do povo de Deus para que a igreja cumpra com suas tarefas nesse mundo, a evangelização e o aperfeiçoamento dos salvos. Através dos dons ministeriais, Cristo concede à igreja homens que, diuturnamente, estarão servindo ao corpo de Cristo, que serão eles mesmos verdadeiros dons para a igreja. Aleluia. Em resumo, os dons ministeriais são concedidos para aperfeiçoar ou equipar todos os crentes a fim de poderem servir ao Senhor e então edificarem o corpo de Cristo. O processo é assim. Primeiro, os dons equipam os santos. Depois, os santos então servem. Depois, o corpo, enfim, é edificado. Conforme Efésios 12, 14, eu vou abrir aqui para vocês relembrarem. Dois 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. E ele só consegue isso. Isso aqui está errado, viu, irmãos? É 2. Eu esqueci de corrigir isso aqui. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Isso tudo por causa dos dons ministeriais. Quando os dons operam de acordo com a vontade de Deus e os santos são ativos no serviço do Senhor, 3 perigos estão evitados: imaturidade, instabilidade e ingenuidade. Imaturidade, para que não mais sejamos como meninos. Há crentes que nunca deixam de ser meninos espirituais por falta de envolvimento no serviço de Cristo. E também porque não se dedicam à leitura devocional e ao estudo sistemático da palavra de Deus. São subdesenvolvidos precisamente por falta de exercício nesses pilares. Foi para pessoas assim que o autor da Epístola aos Hebreus disse: quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Tá vendo? Hebreus 5:12. E tem muitos cristãos aqui, viu? São subdesenvolvidos. Não estão sendo bem alimentados, não por causa de um pastor, ou de um líder ou de um mestre, mas porque estão decaindo no curso do mundo e nas garras do diabo. Instabilidade. São pessoas inconstantes. Estabilidade espiritual é um perigo. Cristãos imaturos são suscetíveis a novidades grotescas e modismos transitórios criados por charlatões profissionais. Tornam-se ciganos religiosos, andando de um lado para outro. Isso é inconstância. E como temos visto cristãos assim andando de um lado para outro hoje. Não se firmam, não procuram amadurecimento e fazem de qualquer jeito. Ingenuidade. São levados em roda por todo vento de doutrina pelo engano dos homens. O perigo mais sério é a decepção. Os meninos espirituais são inexperientes na palavra da justiça. Suas faculdades não são exercidas para discernir o bem e o mal. Hebreus 5, do 13 ao 14. Vamos lá? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, aleluia, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Nem todos dentro da igreja serão exercitados ou deixarão a ingenuidade, mas alguns vão se perder para o mundo. Isso é mistério. Acreditam que se tratam de um cristão verdadeiro. Deixa eu ver. Encontram inevitavelmente alguém de sua seita falsa que os impressiona com seu zelo e sinceridade aparente. Por empregar palavras religiosas, acreditam que se trata de um cristão verdadeiro.
Qualquer um que chegue falando palavras bonitinhas pode enganar o coitado. Se tivessem estudado a palavra sagrada, perceberiam o quão tal indivíduo joga traiçoeiramente com palavras. Por isso, que o ensino bíblico constante e progressivo sob a unção de Deus é indispensável para impedir que os crentes, meninos espirituais, sejam levados por todo o vento de doutrina. Efésios 4:14, que nós já lemos, eu vou reler aqui para vocês. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Vamos ao terceiro ponto. Jesus teve a plenitude de cada dom ministerial. Quando Jesus estava na terra, ele exerceu plenamente cada função do ministério. Porém, quando ele voltou para o Pai, ele deu estes dons aos homens para que eles completassem a obra que ele tinha começado. Primeiro ponto. Apóstolo. Jesus foi o enviado. Um apóstolo. Ele é o chamado pastor e sumo sacerdote das nossas apóstolos e sumo sacerdote das nossas confissões. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 13:1. Profeta. Jesus foi um profeta debaixo da velha aliança e disse-lhe: em verdade, vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Lucas 4:24. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. João 4:19. Também era pastor de ovelhas. Jesus foi o bom pastor de ovelhas. A mesma palavra em grego é traduzida como pastor. Eu sou o bom pastor. E conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João 10:14. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro 5, versículo 4. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo, olha que ele já chama também de bispo, da vossa alma. 1 Pedro 2:5. Jesus era evangelista? Era. Jesus era um pregador, um evangelista. Ele pregou o evangelho do reino. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Lucas 4:18, que texto lindo esse. Os cristãos hoje não querem ser enviados. Se quer ser um evangelista, deseje ser enviado pelo Espírito do Senhor para fazer a boa obra de evangelista. Se quer ser um mestre, esmere-se nisso e comece a ensinar com dom e dedicação e amor. Mestre, Jesus foi o maior dos mestres e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 9:35. Quarto ponto. Não confunda dom com título. Devemos distinguir os dons ministeriais dos títulos ministeriais ou dos cargos eclesiásticos. Nos nossos dias, muitos têm confundido essas duas coisas, que são completamente diferentes. O dom é uma dádiva de Cristo. É um dom que vem diretamente do Senhor para o crente. Dom este que é percebido pelo crente através da comunhão que tem com Deus e pela presença do Espírito Santo na sua vida e que, independente de qualquer reconhecimento humano, mesmo da igreja local. Já os títulos ministeriais e os cargos eclesiásticos são posições sociais criadas dentro das igrejas locais. Posições estes que, em sua nomenclatura, muitas vezes estão baseadas na relação de Efésios 4:11. Vamos lá? Lembra dele? Nós lemos recente agora. Lá no início. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres, como a indicar que o seu ocupante tem o referido dom ministerial, mas quem nem sempre corresponde a este dom.
como a igreja local, via de regra, é também uma organização humana, acabam sendo criados títulos e posições com o propósito de esclarecer a hierarquia administrativa, a própria estrutura de governo da organização eclesiástica, dados que, se apenas refletem uma necessária ordem que deve existir em todo grupo social, nada tem que ver, a princípio, com os dons ministeriais. É mais cargo em função, né? Hoje a gente vê missionários e missionárias sendo consagrados, que não existe esse cargo nem dom ministerial, só para ficarem na frente, e assim o pastor acaba prendendo a pessoa naquela igreja por ter o título de missionário ou missionária, mas nem sabe como é que funcionam as coisas. Na igreja primitiva, notamos claramente que, apesar da existência de uma organização da administração das igrejas locais, em Atos 14, 23, o que é necessário, já que cada igreja local precisa ter governo também, não é menos notado que não havia muita preocupação com títulos ou posições, tanto que, no texto sagrado, os incumbidos do governo da igreja, com exceção dos apóstolos, estes próprios assim estabelecidos pelo próprio Jesus, cujos requisitos se encontravam em Atos 1, do 21 ao 22, vamos lá. Que diz assim: é necessário, pois, que dos varões que convieram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E dos diáconos, Atos 6, 5 e 6, cuja função é nitidamente administrativa e social. Vamos lá? Atos 6. E este parecer contentou a toda a multidão, e alegraram Estevão, homem cheio de fé, e o Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas e Nicolau, prosélitos de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. E ali estavam sendo consagrados os preparados diáconos, cuja função é nitidamente administrativa e social. Se você voltar o texto, que é um texto muito maravilhoso, quando os 12 convocaram a multidão, vocês vão ver logo em cima aqui, no versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Os apóstolos, os enviados ou os pastores também não podem estar se preocupando com quem está passando necessidade. Isso fica a cargo de irmãos e irmãs que tenham boa doutrinação na palavra e que sirvam bem ao Senhor. E nós já vimos que o diácono, ele é um serviçal, ele serve bem ao Senhor, né? Então os apóstolos disseram: escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Então você veja que para diácono precisa estar cheio do Espírito Santo. Diácono sem o Espírito Santo também não vai funcionar muito bem. Nitidamente administrativo e social. Eles, os diáconos, é que cuidavam de estar levando as cestas básicas, observando no culto os ventiladores, o que é que falta, água mineral. Tudo são os diáconos que fazem. São chamados de vários nomes, indistintamente como presbíteros, 1 Pedro 5:1, anciãos, Atos 14, 23, e bispos, Atos 20, 28. Filipenses 1:1, prova de que não havia, naquela época, uma carreira administrativa eclesiástica como se tem hoje em dia. Aqui nós temos a conclusão. Aleluia. Quando Deus comissiona alguém, ele o faz não com a expectativa de que o plano traçado poderá dar certo.
O Senhor, na sua presciência, sabe que o planejado se cumprirá, mesmo que dele façam parte homens e mulheres falhos. O chamado de Deus traz embutido em si mesmo a capacitação necessária. Veja que Deus ele chama que se façam parte homens e mulheres falhos, não pecadores. Pecador não pode entrar nessa lista. Um pecador não pode servir bem no reino dos céus. Aliás, um pecador nem salvo será. Então pare de ser chamado pecador. Vocês são falhos. Amém? Para que o crente cumpra fielmente o desígnio divino, os planos dele não podem ser frustrados. Que cada um de nós esteja pronto para ser usado por Deus, em o nome de Jesus. Amém. E assim eu deixo o nosso material sobre funções e dons eclesiásticos, a terceira parte, concluída para que vocês experimentem, meditem nos textos que vocês já viram passar na tela ou na sua apostila e sejam abençoados e edificados cada vez mais em nome de Jesus.